Novos formatos, então, M. News, a ideia é falar sobre temas atuais, certo? Temas que aconteceram, recorrentes, última semana. Isso aí, bater um papo assim do que a gente viu, coisas Uhum. novas, sei lá, alguma coisa nova que a gente passou, algum perrengue novo. Eu gosto de estar aqui ao vivo. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Vamos lá, senhor Maia. Overclock de processador em 2023, vale a pena? Faz sentido? Cara, a gente tá num nível de processamento e de tecnologia em CPUs, e aí você tem muito para falar sobre isso, de questões de temperatura, né, cara? Então a gente tem processadores aí esquentando e com questões de construção, né? Aconteceu agora com a sua 12ª geração, certo? É uma Exato. 12ª, né? Décima segunda. Décima segunda. E aí tem essa questão eu diria que é uma falta de contato ali com o resfriador, né? Com um cooler, né? Efetivamente, ou um mau contato com ele, e aí esquentou na sua máquina, por exemplo, né? Então, quando a gente falar de overclock, a gente tem que pensar muito nisso, pensar o ambiente que a máquina vai estar, né? Se tiver em Ribeirão Preto, você vai ter que pensar 15 vezes mais, Exatamente. né? Bem Mas colocado. se você tem um processador K e tem um bom resfriamento, eu não vejo por que não. Boa. Agora, você também está em outra pegada agora com os seus Macs, né? Os Macs de baixo consumo, né? Então, quando a gente fala de M1, M2 aí, baixo consumo pra caramba, né? Não, cara, você imaginar que um Mac Studio, que é uma baita máquina, Uhum, tipo, ferrada de processamento, puxa a mesma quantidade de energia, só que o meu processador aqui, que é um i9. Acho que bobeia até uhum. menos. E tem um desempenho ali, se Semelhante. não melhor, equivalente. Então, ó, o que rolou com o meu, né? Isso aqui é o socket da minha GPU, né? Minha Uhum, placa-mãe. Aqui no meio tá o processadorzinho. uhum. E uma LGA coisa que eu descobri, 1700. LGA 1700, que é o socket da 12ª e 13ª, né? Uhum, O que rolou, né? Que o socket tradicional, uhum, o LGA mesmo, né? E o que acontece? Ele tem essa paradinha aqui, você coloca o processador aqui, como ele uhum, tá, você abaixa essa tampinha aqui, e aí você pega essa alavanca que tá aqui, você pressiona para ele fazer a pressão e dar o contato, né? Mas, aí as coisas que eu não entendo, né? De uma empresa que não consegue testar a parada, uhum. o que acontece é que essa alavanca, ela coloca muita pressão, uma pressão muito maior nesse lado aqui, né? No lado da alavanca. Então a CPU, ela fica. Isso é milimétrico, tá, gente? Tipo, Caramba, cara. ela fica milimetricamente inclinadinha, assim, tortinha. Uhum, uhum, E, e isso, pô, num processador desse tamanho, que puxa tanta energia e que esquenta tanto, você uhum, perder essa superfíciezinha mínima de contato aí do cooler, aumenta a temperatura, né? Então ele gera um superaquecimento. E o que estava rolando comigo era justamente isso. uhum. No dia a dia eu não sentia nada, até porque no dia a dia você nunca vai tocar no que um i9 consegue fazer. Não, tenho sem dúvida nenhuma. Mas eu soltava um Cinebente, Uhum, meu, já pipocava ali o Thermal Throttling, uhum. famosinho. É. Então Esse é um 12900K, né? É um processador nervoso aí de última, ou agora com a 13ª penúltima geração, né? exato, brabinho. Então eu comprei essa parada aqui no AliExpress, obviamente que eu pesquisei antes, Uhum. que é você troca o socket, então, em vez de ter a paradinha ali da alavanca, Aquela alavanca. Uhum, você encaixa isso aqui, ele faz a pressão uniformemente por toda a CPU aqui, né? Que tem os 4 uhum, parafusinhos. A desvantagem é que para eu trocar o processador da placa-mãe, alguma coisa assim, eu tenho que desparafusar isso aqui para tirar o processador, né? Não é só levantar uma uhum, alavanquinha. Mas, como eu não vou mexer nisso, né? Esse processador vai ficar é. aí um bom tempo, não é Uhum. tanto uma preocupação. A gente sempre fala, né? Você não troca o motor do carro, né? Normalmente você não troca. Quer dizer, normalmente você não troca, né? Então Exato. dificilmente você vai trocar isso aí. Mas voltando no overclock, né? Por que eu quis trazer essa pauta? Uhum, Que primeiro que para você fazer isso, você tem que ter muito cuidado com principalmente com temperaturas, com energia, com voltagem que você está puxando, né? uhum, Da, da sua CPU para você conseguir fazer. E
nem sempre é garantido que ele vai ser estável, né? Vai ser uma coisa estável. Talvez você consiga ali, tipo, por um run ali, sei lá, um ciclo ali do Cinebench rolando. Uhum. Ele dê conta, mas no geral a máquina passa a ficar mais instável. Uhum. Aí, nessas pesquisas todas, eu descobri que a Intel tem, assim como a AMD, ambas têm, a paradinha que é o Intel Extreme Tuning Utility. Extreme Tuning Utility, XTU. Putz, grila, velho. Isso aí. Pra Eu AMD nunca tem vi também que é Radeon Master alguma coisa. E é bem parecido. Meu processador aqui, deixa eu ver qual que é. Acho que é um 12700K. É um 12700K, vou testar essa parada aí. Então aqui ele tem a versão, vou botar aqui, né, a versão compacta, que é bem reduzidinha aqui. Uhum. Ele tem um esquema aqui de overclock automático, meio que ele faz alguns testes ali, já dá um boost ali na sua CPU. Uhum. Mas o bacana é você vir aqui no Advanced View, que isso aqui é até interessante que ele te dá um resumo aqui do seu processador e do seu sistema aqui no geral, né, do que você tem aqui de memória principalmente. Sim. Então você consegue ver tipo um resuminho, às vezes você está na dúvida, qual que é o meu modelo de placa-mãe? Você abre esse aplicativo, ele te dá aqui o modelo certinho da sua placa-mãe. Além disso, ele tem aqui um monitor do processador, né? Da utilização do processador, como que está o clock. Isso aqui que é importantíssimo, que ele te dá a informação aqui do thermothrottling. Então, para você testar, você rodou um Cinebench, abre isso aqui junto. Se você tiver com problema de thermothrottling, aqui, em vez de estar novo, vai aparecer Yes. E o tufo do Mufurufa é que você tem aqui no Advanced Tuning. Ele abre sempre uma mensaginha assim do tipo, você tá mexendo em umas paradas meio complicadas, tá? Só te avisando. Você dá aqui é isso aí, irmão, isso que eu quero. Uhum. E não se assustem com isso, tá? Isso aqui é pra galera que é overclockeira aí. Sabe direitinho que isso aqui é todos os meandros que você pode futricar aqui no processador pra fazer o seu overclock. Mas o que eu acabei fazendo, descobrindo isso tudo, no fim, acho que já respondendo a pergunta se vale a pena. Sinceramente, cara, no nível que estão os processadores, pelo menos a partir acho que da 11ª ali da Intel e da linha 5000 ali da AMD, que agora virou linha 7, né? 7000, que é o 7800 agora, né? Sim. Cara, já é um desempenho tão estúpido que o overclock, você puxar mais energia do seu processador para ter um ganho mínimo ali de desempenho, sei lá, mais 5%, mais, sei lá, 10%, eu acho que acaba não valendo a pena. Tipo, é um risco que você vai um estresse que você vai colocar mais no seu processador é o custo-benefício, Pra pouco né? ganho. Pra pouco ganho. Exatamente. Eu tive uma máquina, a branquinha. Aliás, ela, se bobear, ela esteve com você, essa branquinha. Uma branquinha que desligava, processador AMD 5800X. Enfim, aí ela tinha um processador 5800X da AMD e ela desligava, foi para um cliente, voltou pro escritório, desligava absolutamente aleatório. A gente nunca fez overclock, aliás, a gente não faz, a gente leva tudo sempre na velocidade estoque, tudo aqui. E aí a gente conseguiu RMA, finalmente a gente conseguiu fazer a troca, enfim, do processador para outra máquina, e a gente garantiu e tinha certeza, não tinha como provar mais do que isso, mas a gente tinha certeza que era o processador com problema e a gente conseguiu RMA. Imagino que se a gente tivesse feito um overclock nesse processador aí, a gente teria tido problemas com esse RMA. Então, sim, eu vejo muitas vantagens em não fazer overclock, né? E assim, claro que para fazer o overclock, você precisa daqueles processadores, idealmente da linha K. Os malucos aí que fazem em linha não K, né? Mas os Ks já são desbloqueados ali para realmente poder fazer overclock. Mas é isso, cara, você tira um negócio, é tipo tunar o carro, né? Exatamente. Você quer levar na concessionária ou não, você tem um mecânico de confiança, então é basicamente a mesma coisa, né? Exato. Mas o que eu fiz aqui no meu, e isso eu recomendo, é você fazer o que a gente chama de undervolt. Não sei se você já ouviu falar disso, Sr. Maio. Já tive um rig de mineração de Ethereum.
Ah, então você tá por dentro. Já fiz algumas vezes. No processador vale muito a pena porque, por padrão de fábrica, as empresas sempre pecam pelo excesso, né? Uhum. Então eles normalmente jogam por padrão, o processador puxa mais energia do que ele realmente precisa, puxa mais voltagem do que ele realmente precisa. Sim. E no undervolt o que você faz? Você baixa um pouco essa voltagem, o que de graça você já melhora um pouco a vida do processador, porque ele vai estar menos estressado, menos energia passando ali, né? Aham. E você baixa a temperatura dele também, você consegue ter um controle um pouco melhor de temperatura. E qual que é a vantagem desses aplicativos tipo esse da Intel, como o Ryzen Master, que o Gabriel Dourado colocou aí no chat. Muito obrigado. Uhum. Que o undervolt é justamente isso, faz isso. E eu tenho aqui só o da Intel, né, que eu consegui mexer. Uhum. E a vantagem desse aplicativo é que você consegue ir brincando com a voltagem do processador. Só que vai ter um momento ali que você vai baixar um nível que a máquina vai travar, obviamente. Ou seja, que você passou muito para baixo. Então, a ideia aqui é que eu acho que ele já eu tô com medo até só de mexer aqui e cagar o rolê todo, né? Melhor não. Mas não, eu tenho que dar o apply aqui para ele aplicar. Então, a ideia é você vir aqui no Core Voltage. Ele não tá deixando eu... agora ele deixou aqui. É você colocar aqui no Core Voltage estático. Ou seja, para ele não ficar variando o Core Voltage. E aqui você vai brincando com o Core Voltage. Aí você tem que pegar nas especificações do seu processador qual que seria a voltagem padrão dele. E você vai brincando. Você coloca aqui, por exemplo, 1.2 estático. Apply. Eu descobri que esse Turbo Boost aqui é bom você deixar também no talo, 128. Dá um apply, o programa, o software vai aplicar isso e já vai estar valendo. Então você tá com isso aqui aberto, tá com o Cinebench aberto. Se aplicou, começa a rodar o Cinebench ali no multicore e dá uma olhada aqui nos settings aqui, né, que ele mostra aqui, principalmente aqui no Package Temperature, que seria o processador, a temperatura que está o seu socket ali do processador. E ver se vai dar thermal throttling, se ele vai passar ali 5, 6 vezes ali no Cinebench. Rolou, tá tudo certo, show. Você vem aqui no Core Voltage, baixa, mais 10 milivolts aqui. Então, a gente começou no 200, você bota aqui 190. Sim. Dá o apply, roda de novo. Que E viagem. você vai baixando até que vai chegar um momento que a máquina, isso vai acontecer mesmo, tá, gente? A máquina vai travar, vai dar um reboot. E a vantagem desse aplicativo é que ele é um software, então você não está colocando isso direto na BIOS. Então ele vai reiniciar, talvez dê alguma tretinha ali na BIOS que você tem que só resetar os defaults da BIOS ali, que não tem muito segredo. E você vai anotando esse valor. Então você sabe, até 150 ali ele estava de boa. Botei 140, ele pifou, então vou deixar no 150 e deixar rolando a parada. Sim, faz sentido. Aí aqui você consegue... vou dar um descarte aqui, né? Um rolê no meio da live. Você consegue salvar um preset aqui, que tá até salvo aqui já o meu, que é o undervolt. E você programa o Intel para ele... Subir sempre, subir a máquina. Exato, você vem aqui no Settings. Uhum. Vem aqui no Settings. Vem no Settings, tem aqui no Advanced, ele tem a opção aqui, ó, Restore Tuning After Reboot. Então sempre que ele der um reboot, ele já vai aplicar essas configurações para você, logo de cara. Então, essa aqui é a ideia para você dar uma controlada aí na temperatura do seu processador. Tem que ser, eu acho que para ser undervolt, acho que tem que ser linha K também. Acho que se não for da linha K, acho que você não consegue, sem fazer muita mutreta, acho que você não consegue baixar a parada. Mas para quem tá com problema aí de temperatura, e principalmente na 12ª e 13ª gerações aí do Intel, é uma ótima. Eu tô vendo aqui, realmente, só os K, né? E aí tem a linha H também, que é Note, né? Mas é HX. É Note, né? Notebook. Acho que HX é notebook. 13700 HX. Também é uma boa, viu? Pra notebook, puta, melhor ainda, né?
Só o lance da temperatura do notebook vai ser mais sensível ainda, né? O undervolt, beleza, talvez sim, mas a parte ali O undervolt. do overclock Tô realmente falando do undervolt. Não, legal. Boa, eu vou testar, eu já baixei aqui, eu só não restartei a minha máquina porque motivos óbvios. Exato. Mas eu vou testar isso aqui também, Extreme Utility da Intel. Boa dica, Darius.